Você já parou para pensar se existe algo que Deus não pode fazer? Essa é uma pergunta intrigante que atravessa séculos, gera debates, desperta dúvidas e, ao mesmo tempo, fortalece a fé daqueles que buscam entender o caráter do Criador. A Bíblia, em Gênesis 18:14, registra uma cena memorável. Sara, já idosa, riu ao ouvir a promessa de que teria um filho. Para ela, a ideia de engravidar na velhice era absurda, impossível, ilógica. Mas então vem a voz de Deus. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Aquele riso de incredulidade foi respondido com a afirmação da onipotência divina. Séculos depois, uma declaração semelhante ecoou, desta vez pelas palavras de um anjo, ao anunciar à Virgem Maria que ela daria à luz o Salvador. Em Lucas 1:37 está escrito: "Para Deus nada é impossível." Tanto no caso de Sara quanto no de Maria e Isabel, a impossibilidade humana foi transformada em realidade pelo poder divino. É por isso que a teologia chama esses atos de onipotência de Deus. Mas afinal, o que significa dizer que Deus é onipotente? Muitos acreditam, equivocadamente, que onipotência significa que Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa, sem restrição alguma. E é justamente aí que surgem provocações e questionamentos de ateus e filósofos. Se Deus é todo-poderoso, Ele pode criar uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo consiga carregar? Essa é conhecida como o paradoxo da onipotência. A questão é capciosa. Se Deus criasse tal pedra, deixaria de ser onipotente, pois haveria algo que Ele não poderia fazer. Mas se Ele não pudesse criá-la, novamente deixaria de ser onipotente, pois haveria algo que Ele não poderia realizar. Esse dilema parece colocar em xeque o poder de Deus, mas na realidade revela uma compreensão equivocada do que significa ser onipotente. A Bíblia é clara ao afirmar em várias passagens que Deus é o Todo-Poderoso, mas a própria Escritura apresenta coisas que Ele não pode fazer. E é exatamente nesses limites que encontramos a essência do caráter divino. Por exemplo, Tito 1:2 declara que Deus não pode mentir. Hebreus 6:17 afirma que Ele não pode quebrar uma promessa. Em 2 Timóteo 2:13, lemos que Deus não pode negar a si mesmo. Isaías 48:11 nos mostra que Ele não pode dar a sua glória a outrem. Em Malaquias 3:6, vemos que Ele não pode mudar o seu caráter. E em Tiago 1:13, aprendemos que Ele não pode ser tentado pelo mal. Você percebe o que isso significa? Deus é onipotente, mas a sua onipotência não é um vale-tudo. Ele não faz nada que esteja em contradição com o seu caráter e com a sua própria essência. Ele não pode mentir porque é a verdade. Ele não pode cometer injustiça porque é a justiça. Ele não pode quebrar uma promessa porque é fiel. Ele não pode pecar porque é santo. Se Deus pudesse agir contra a sua natureza, ele deixaria de ser Deus. A verdadeira onipotência não está em realizar absurdos lógicos ou em satisfazer caprichos humanos, mas em ser plenamente coerente com o seu caráter divino. Deus é tão poderoso que a sua vontade nunca se contradiz. O poder absoluto dele está sustentado por sua perfeição absoluta. Pense comigo. Se Deus pudesse existir e não existir ao mesmo tempo, isso não seria poder, seria caos. Se ele pudesse criar um círculo quadrado ou estabelecer a terceira margem de um rio, isso não revelaria grandeza, mas incoerência. A verdadeira glória de Deus está em ser um Deus lógico, coerente, consistente, absolutamente firme em sua essência. E aqui está um ponto maravilhoso. Essa coerência divina não é fria, não é mecânica, não é distante. Ela está profundamente ligada ao amor. A Bíblia nos mostra que quando a humanidade caiu em pecado, Deus poderia simplesmente ter eliminado Adão e Eva e começado tudo de novo. Ele poderia ter criado um novo casal, um novo mundo, fingindo que a queda nunca aconteceu. Mas ele não fez isso. Por quê?
porque Ele não pode negar o seu amor. Deus escolheu arcar com as consequências do pecado humano. Ele não deu um jeitinho para contornar a situação, mas decidiu redimir a humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso nos mostra que o poder de Deus não é arbitrário, mas é sustentado por um amor inquebrantável. Ele ama você, e isso é algo que jamais poderá ser mudado. Muitas vezes, as pessoas perguntam: se Deus é todo-poderoso, por que Ele não remove todo o mal do mundo de uma vez? A resposta é simples e profunda: porque isso significaria agir contra a liberdade que Ele mesmo concedeu à humanidade. Deus não pode violar a sua própria decisão de nos criar com livre arbítrio. Ele respeita a liberdade que nos deu, mesmo que usemos essa liberdade para nos afastar dele. Assim, entendemos que a onipotência de Deus não é um poder sem direção, mas um poder coerente com a sua natureza santa e amorosa. Ele pode tudo o que está de acordo com quem ele é. Ele não pode mentir, não pode enganar, não pode deixar de amar, não pode negar a si mesmo. E graças a isso, nós temos a certeza de que podemos confiar em cada promessa registrada em sua palavra. Veja como isso é consolador. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade inabalável. Quando ele diz que jamais nos deixará, essa promessa nunca será quebrada. Quando ele promete vida eterna àqueles que creem em Cristo, essa promessa jamais poderá ser revogada. Por isso, viver à sombra do Onipotente, como nos ensina o Salmo 91, é viver em confiança plena. É saber que o Deus que governa o universo é o mesmo que cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele não pode falhar, não pode desistir, não pode abandonar os que confiam nele. E apesar de toda a sua grandeza, ele escolheu habitar no coração daqueles que o recebem pela fé. O poder de Deus é ilimitado, mas a sua coerência é eterna. E é exatamente por causa dessa coerência que podemos descansar seguros em seus braços. Ele é fiel, justo, verdadeiro e santo. Não há contradição em seu ser. Não há falha em suas promessas. Não há engano em suas palavras. E, acima de tudo, não há limites para o seu amor. Então, da próxima vez que alguém perguntar: existe algo que Deus não pode fazer? Você pode responder com confiança: sim, existem coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir, não pode falhar, não pode deixar de amar. E é exatamente isso que torna o nosso Deus absolutamente confiável. Hoje, eu convido você a refletir. Esse Deus onipotente, coerente e amoroso já habita em sua vida? Você já entregou o seu coração a Ele? Se não, este é o momento. Reconheça que Ele é o Senhor, creia em seu Filho Jesus Cristo e experimente a segurança de viver à sombra do Todo-Poderoso e que essa verdade permaneça em seu coração. O poder de Deus não está limitado pelo impossível humano, mas é sustentado por um amor que jamais poderá ser vencido. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso,